Olá pessoal, vamos agora para a questão de número 19, relativa à função, tá certo? Vamos aqui para o quadro novamente. A questão de número 19 diz o seguinte: o diagrama seguinte representa uma função f do intervalo de 1 a 3 em R. Então você tem aqui, ó, o domínio da função é um intervalo fechado que vai de 1 a 3 em R. O R é o local onde está a imagem da função. A imagem da função está nos reais. Esses reais aqui nós chamamos de contradomínio, tá certo? Então vamos lá. Ele deixou esse gráfico aí, né? Então o diagrama representa a função f no intervalo de 1 a 3. Então se você analisar esse gráfico, para x igual a 1, o y vale 2. Para x igual a 1, uma coisinha aqui, ó, o y vale 1. Para x igual a 3, o y vale 3. Para x igual a um valor um pouquinho antes do 3, o y vale 4. Então você tem aí o gráfico de uma função em que cada valor de x associa um único valor de y. Aí ele dá essas opções. A imagem da função f é 1 e 4, é um intervalo fechado de 1 a 4. A imagem da função f é um intervalo fechado de 2 a 3. A imagem da função f é um intervalo fechado em 1 e aberto em 4. A imagem da função f é um intervalo aberto em 2 e aberto em 3. Ou a imagem da função f é um intervalo fechado em 1 e fechado em 3. E aí, velho, como é que eu vou analisar? Bem, ele está pedindo para você analisar a imagem dessa função. O que é a imagem de uma função? A imagem de uma função nada mais é do que os valores que o y pode assumir. Então, se você olhar para essa função, ó, o menor valor que o y pode assumir é o 1. Para esse x bem aqui assim, ó, que eu não sei quanto é, para esse x bem aqui assim, o meu y vai valer 1, tá certo? Então, o menor valor da minha imagem, o menor valor que o y pode assumir é 1. E o maior valor, Rivelino? Bem, o maior valor, dá para ver aí no quadro, né? Ó, que é para esse valor x2. Para x igual a x2, que eu não sei quanto é, o valor de y vale 4. Então, Rivelino, quer dizer que minha função, a imagem dela, os valores que o y pode assumir vão de 1 a 4, exatamente, tá certo? A imagem da minha função são os valores que variam de 1 até 4. Fechado, né? Ó? Porque para x igual a x1, a imagem é 1. Para x igual a x2, a imagem é 4. Então, essa regiãozinha de azul e mais o número 1 e 4 representam a imagem da minha função. Então, se você olhar para o item A, ó, você vai ver que a imagem da minha função é um intervalo fechado que vai de 1 até 4. Então, seria o item A. Joia, Rivelino. Vamos para outra. 20, uma questão da PUC. A 20 diz o seguinte: para a função cujo gráfico é, então você tem aqui o gráfico de uma função. Aí ele pede, podemos dizer que o domínio é os reais, o conjunto imagem são os reais positivos, o domínio é o conjunto R menos A, o conjunto imagem é x pertencente aos reais, tal que x menor que B e maior que A, o conjunto imagem é x pertencente aos reais, tal que x menor que B e maior que 0. Então, qual dessas opções é a correta? Então, vamos lá. Vamos analisar de uma por uma. Primeira, o domínio aos reais. Rivelino, o que é o domínio? O domínio de uma função são todos os valores que o x pode assumir. Observe que, segundo esse gráfico, o x não pode assumir valores iguais a A, nem maiores do que A. Então, de acordo com esse gráfico, a minha função não pode ter x igual a A, nem muito menos valores maiores do que A.
Então, o domínio é os reais? Não, tá certo? O domínio dessa função não é os reais. Então, o item A está errado, né? Ó, vamos colocar aqui falso e verdadeiro, né? Para ficar melhor. Vou colocar aqui falso e verdadeiro. Vamos lá. Primeiro item é falso. O domínio da minha função não é os reais. O conjunto imagem é os reais positivos? Ora, o que é o conjunto imagem? São todos os valores que o x, que o y pode assumir. Então, se você olhar para essa função, o y pode assumir valores partindo daqui, ó, até, ó, bem próximo do b. Você vê que o gráfico não toca essa linhazinha do b. Então, vai para valores bem próximos do zero. Por quê? Porque o x não toca o eixo do x. O gráfico não toca o eixo do x. E como esse gráfico não toca o eixo do x, o x não pode ser zero. Então, a imagem vai de um valor bem próximo de zero até um valor bem próximo de b. Por quê? Porque o gráfico também não toca nessa linha que está relacionando b. Tá certo? Então, Rivelino, a minha imagem vai de quanto a quanto? Bem, a minha imagem são valores de y menores do que b e maiores do que zero. Vão de um valor bem próximo de b até um valor bem próximo de zero. E tem esse item, vamos lá, o conjunto imagem é x pertencente aos reais, x aos reais positivos, falso, né? Ó, aqui está falso. O domínio é o conjunto dos reais, tirando o valor de A. O domínio é o conjunto dos reais, tirando o valor A. Não, né? Ó, o domínio não é o conjunto dos reais, tirando o valor A. É tirando qualquer valor menor, aliás, o domínio seria os reais, né? Ó. Aliás, não vamos nem escrever nos reais, seria qualquer valor de x menor do que A. Isso aqui seria o meu domínio. Qualquer valor de x menor do que A. Então, o x pode assumir qualquer valor desde que ele seja menor do que A. Então, esse seria o meu domínio. E ele está dizendo aqui no item C que o domínio é o conjunto dos reais, tirando o A. Então, isso aqui também é falso. O conjunto imagem é x pertencente aos reais, tal que x menor que b e maior que A. O conjunto imagem é x pertencente aos reais, tal que x seja menor do que b e maior do que A. E o item E diz a mesma coisa. O conjunto imagem é x pertencente aos reais, tal que x é menor que b e maior que zero. Tá certo? Não é a mesma coisa porque ele está diferenciando aqui o A do zero, tá certo? Então, vamos lá. Item D, vamos analisar o item D. O conjunto imagem é x pertencente aos reais, tal que x seja menor que b e maior que A. Primeiro, vamos corrigir aqui, tá certo? Ó, isso aqui não é para ser um x. Isso aqui eu devo ter me enganado na hora de digitar. Mas isso aqui, ele é para ser um y, tá certo? Então, vamos trocar aqui por y. Porque quando eu falo em imagem, eu estou me referindo ao conjunto y. Então, o conjunto imagem é y pertencente aos reais, tal que y seja menor que b e maior que A. Não, né? Ó, a gente viu que a minha imagem vai de um valor bem próximo do zero, ele assume, né? Os valores que o y pode assumir é um valor bem próximo de zero até um valor bem próximo de b. Então, não tem nada a ver com esse A. Tá certo? Então, a minha imagem são valores bem próximos do zero até B. O que coincide exatamente com o item E, né? Ó, isso aqui é falso. O item E. O conjunto imagem é x pertencente aos reais. Entenda esse x como sendo o y, tá certo?
o conjunto imagem é y pertencente aos reais, tal que y seja menor do que b e maior do que 0, tá certo? Y menor que b e maior do que 0, tá certo? Então seria o item E. A resposta correta seria o item E. Então, questão 20. Vamos para a próxima. Questão 21. Questão 21 diz o seguinte: determine o domínio da função. Determine o domínio da função. Rivelino, como é que eu vou determinar o domínio dessas funções? Primeiro você tem que entender o que é o domínio. O que é o domínio de uma função? O domínio de uma função nada mais é do que os valores que o x pode assumir. Lembra? Se você olhar para cá, quais são os valores que o x pode assumir? Qualquer valor menor do que a. Esse é o domínio de x. Qualquer valor menor do que a. E quando eu falo em imagem, eu falo nos valores que o y pode assumir. Então, é qualquer valor menor do que b e maior do que 0. Então, ele pede, calcule o domínio, determine o domínio da função. Determinar o domínio dessas funções é dizer para quais valores de x essa função é definida. Então, f de x é igual a 3x menos 1. Que valores o x pode assumir? F de x igual a 3x menos 1. Que valores o x pode assumir? Isso é você determinar o domínio. Vixe, velho, mas não é complicado, não? Não, não é tão complicado. Então, vamos lá. Vamos começar com o item A. O item A diz assim: f de x é igual a 3x menos 1. Então, quem é o domínio dessa função? Ora, esse x pode ser um número negativo? Pode. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 1, 4. Nada impede dele ser um número negativo. Ele pode ser positivo? Pode, tá certo? 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, nada impede dele ser um número positivo. Ele pode ser 0? Pode. Então, ó, esse x não tem nenhum valor que impeça desse x assumir. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser racional, pode ser irracional, pode ser fração. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função são os números reais, tá certo? Isso aí são os números reais. Joia, Rivelino. Então, o domínio são os valores que o x pode assumir. Então, o x pode assumir qualquer valor real. Beleza. Vamos para o item B. O que é que o item B diz? F de x é igual a x mais 1 dividido por x mais 2. Joia, Rivelino. F de x é igual a x mais 1 sobre x mais 2. Quem é o domínio dessa função? Ora, você tem aqui uma função quociente. O que é uma função quociente? É uma função onde ela é representada pela divisão de duas outras funções. Então, x mais 1 sobre x mais 2. Rivelino, quem é o domínio dessa função? Será que o x pode assumir qualquer valor? Olha, se você olhar para a função de cima, o x pode assumir qualquer valor, tanto positivo como negativo como 0. Então, f de x igual a x mais 1, esse x pode assumir qualquer valor. Mas o problema é aqui, ó, no denominador. No denominador, você tem uma outra função, que é f de x igual a x mais 2. E aqui, nem todo valor de x, nem todo valor o x vai poder assumir. Mas por quê, Rivelino? Ora, porque numa função quociente, não interessa qual seja, o denominador dessa fração, ela não pode ser 0. Você não pode ter denominador igual a 0. Você não existe divisão por 0. Então, quem é o domínio dessa função? Bem, vamos começar achando aqueles valores que o denominador se anula. Então, x mais 2. Esse valor x mais 2, ele não pode ser 0. Ele tem que ser diferente.
de zero, tá certo? Por quê? Porque se ele for zero, essa divisão aqui não vai existir. Então, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Então, x, ele tem que ser diferente de menos 2. Por quê? Porque se o x for menos 2 mais 0, menos 2 mais 2 dá 0. Mas Rivelino, lá em cima o x pode ser menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. Sim, ele pode ser pela função de cima, mas ele tem que satisfazer as duas. Então, x não pode ser menos 2. Então, quem é que vai ser o domínio dessa função? Bem, o domínio dessa função vai ser os números reais, tirando o 2, tá certo? Aliás, desculpe, tirando o menos 2. Por quê? Porque se o x for menos 2, o denominador dessa função vai ser 0. Agora, qualquer outro valor de x diferente de menos 2, ele pode assumir, não tem problema. Já? Então, moçada, com isso a gente termina aí o item B. Daqui a pouco a gente volta para concluir essa questão, tá? Até daqui a pouco, valeu.